Bom dia para todos, sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Taratantra Shastra. A gente está vendo o quinto ponto Vajra, que é Bodhi, o despertar. No nosso último encontro, nós falamos alguma coisa sobre a atividade da mente de Buda. Hoje, o aspecto que ele traz é que ele chama de yoga, que é a união da natureza e das qualidades. A gente pegar aqui a natureza, bom, nesse ponto, o que ele vai tentar, ele vai mostrar como que existe uma relação muito íntima entre a natureza da mente de Buda e as qualidades da mente de Buda. Então, o fato dela possuir essa natureza e essas qualidades faz com que ela tenha essa capacidade, por assim dizer, que vai se expressar na atividade, como a gente já viu antes, né? Então, aqui ele começa a citar uma série de características que são da natureza da mente de Buda. E depois ele vai estar analisando como que esses aspectos da mente de Buda têm relação com as suas qualidades. Primeiro, então aqui a gente está no texto sânscrito do segundo volume, né? A estrofe 29. Ele diz o seguinte: a budeidade é inconcebível, eterna, perpétua, pacificada, imutável, perfeitamente acalmada, onipresente, livre de conceitos, semelhante ao espaço, sem apego, por toda parte sem entraves, desprovida dos contatos grosseiros do samsara, não sendo nem visível nem apreensível. Ela é sublime e imaculada. Esses são. No texto em tibetano está a mesma coisa, não tem o que a gente está vendo aqui. Então vamos tentar agora, vamos pegar essa estrofe que ela traz o conteúdo completo, né, dessa sessão, e a gente vai explicar gradualmente, né, por partes aqui. Primeiro ele diz que ainda antes de entrar nesse comentário sobre todas essas características, 14 características que ele cita aqui, ele diz o seguinte: o benefício para si e o benefício para os outros. O que é o benefício para si e o benefício para os outros? Quando você, no caso específico do despertar, quando você alcança o despertar, isso traz um bem muito grande para nós mesmos, né? Porque para nós é a libertação do samsara, a libertação do sofrimento, a libertação de todas as impurezas. Isso traz um imenso benefício para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, isso também é de grande benefício para os outros, porque a partir do momento em que a gente alcança o estado de Buda, nós que somos Mahayana, nós vamos nos dedicar, por assim dizer, a fazer com que todos os outros seres alcancem o mesmo estado, né? Vamos nos aplicar para isso. Então, o benefício para si e o benefício para os outros, eles são representados aqui pelo corpo de liberação e o corpo de qualidades.
O que ele está querendo dizer? O benefício para si é ele se manifesta como o corpo da liberação. O corpo da liberação, Vimukti Kaya, significa aqui a liberação é exatamente o, o processo de liberação aqui tem também é semelhante, tem uma sintonia com o processo de purificação, né? Quando nós eliminamos completamente todas aquelas impurezas que são produtos da mente conceitual, são resultados da ignorância, das emoções perturbadoras. Quando tudo isso é eliminado, quando todo o véu da ignorância é completamente eliminado, nós purificamos a mente de Buda de todos esses elementos que eram elementos agregados e que impediam a manifestação da mente de Buda. Tudo isso quando a gente alcança consegue, faz esse processo de purificação, isso é um processo de libertação, porque ao mesmo tempo nós estamos nos liberando do sofrimento e nos libertando de todos os processos mentais que não permitem que a gente perceba a realidade como ela é. Então, que faz com que a gente tenha uma visão distorcida da realidade. Todos esses processos mentais são purificados durante esse processo de purificação. Então, o despertar é chamado de libertação, né? Então, a gente já viu palavras que a gente usa para expressar o despertar. A gente tem Bodhi, que é iluminação, né? A gente tem também a libertação, que é o Vimukti. Ou também a gente tem o despertar, que é aquilo do acordar de um pesadelo, acordar de um sonho, do estado em que você está preso nas ilusões do sono, né? Então, aqui diz o seguinte: o benefício para si, ele é manifesto pelo Vimuktikaya, pelo corpo da liberação. Porque quando nós nos libertamos da ignorância de tudo aquilo que ela significa, nós temos imediatamente, isso se torna um imenso benefício para nós mesmos, imediatamente, né? E o benefício para os outros é representado pelo corpo de qualidades. Então, esse corpo de qualidades, aqui tem. Esse termo, corpo de qualidades, é a tradução que foi feita, a tradução do sânscrito do tibetano. Ele traduziu por corpo de qualidades, né? Mas, na verdade, o que fala aqui é Dharmakaya. Em sânscrito está Dharmakaya e em tibetano está Chokiku. Dharmakaya, Dharma é o Dharma, Kaya, corpo, corpo do Dharma. Chokiku, Cho é Dharma, Ku é corpo, Ki é corpo de, seria de. Então, Chokiku, corpo do Dharma. Então, na verdade, quando ele fala aqui de corpo de qualidades, ele não está falando dos outros corpos formais do Buda. Ele está falando ainda do Dharmakaya. Ou seja, resumindo, quando o corpo de liberação, ele está relacionado com o processo final da liberação. Seria corpo aqui seria aquela qualidade da mente, aquele estado da mente onde está acontecendo a libertação. Assim que acontece a libertação, nós adquirimos o corpo do Dharma. O que é o corpo do Dharma? A nossa mente, ela tem essa qualidade de ser tal qual ela é. Ou seja, nós alcançamos a nossa talidade, nós nos encontramos
com aquilo que nós somos inerentemente, tal qual nós somos, né? E vemos todas as coisas tal qual elas são, né? Então, esse é uma característica do Dharmakaya. Dharmakaya é esse estado da mente onde você consegue ter o conhecimento, a sabedoria, o conhecimento direto de de todos os fenômenos tais quais eles são, tanto os fenômenos externos como os fenômenos internos, porque na verdade não existe diferença entre o que é externo e interno, como a gente já viu algumas vezes, né? Então ele está falando isso, que o benefício para os outros vem a partir do Dharmakaya, porque a partir do Dharmakaya é que vão se manifestar os outros dois corpos, que é o corpo das qualidades, o Sambhogakaya, e o Nirmanakaya, que é o corpo da ação, né? Vocês veem, essa parte do texto de Maitreya, nós temos essa sessão se chama Bodhi, despertar. Em seguida, nós temos a sessão que trata das qualidades da mente de Buda. E depois a gente tem a sessão da atividade da mente de Buda. Vocês estão percebendo? A gente está falando aqui de Bodhi, Dharmakaya, qualidades, Sambhogakaya, atividade, Nirmanakaya. Então, é isso que o que a gente chama de Dhammakaya, Samogakaya, Nirmanakaya. A gente está falando da mente desperta, das qualidades dessa mente desperta e da atividade dessa mente desperta. A gente vai falar mais sobre esses três corpos quando a gente voltar ao nosso estudo daqui a 2 ou 3 meses. Se eu não me engano, vai ser em junho. Mas vamos seguindo aqui o nosso texto. Então, sobre essa base do benefício para si e para os outros, existe a união das qualidades, que é todas essas qualidades aqui: inconcebibilidade, eternidade, perpetuidade, pacificação, imutabilidade, a perfeitamente acalmada, onipresença, a liberdade dos conceitos, etc, etc. Então, ele complementa a budeidade, que é o domínio da sabedoria onisciente, deve ser tida como inconcebível. A budeidade, o despertar, certo? Que é o domínio da sabedoria onisciente, Sarva Jina Jinana. Então, é essa sabedoria que conhece todas as coisas. Quando ele fala de sabedoria, ele está falando aqui dessa capacidade de conhecimento que existe na nossa mente, né? O fato de se conhecer todas as coisas. A gente tem esse conceito da sabedoria como aquele conhecimento que é aplicado da forma exata, da forma perfeita e que traz um grande benefício, né? É isso que se fala quando se fala da sabedoria de Salomão ou todos os sentidos agregados à palavra sabedoria na nossa cultura, né? Então, aqui ele tem essa característica bem específica. O que está se chamando de sabedoria aqui é essa capacidade da mente de conhecer e compreender todos os fenômenos tais quais eles são, né? Então, ou seja, uma percepção direta do que é a verdade. Então, a budeidade, que é o domínio da sabedoria onisciente, ou seja, a budeidade é onde habita, onde vive, onde está essa sabedoria onisciente, né? Ela deve ser tida como inconcebível. É a primeira das características. A budeidade é inconcebível. Por quê? Porque ela é inacessível
ao tríplice conhecimento ordinário, e mesmo aos Budas, aos Bodhisattvas que alcançaram o corpo de sabedoria. O que ele está dizendo aqui? Por que, que ela é inconcebível? Inconcebível, nós não temos a capacidade de, de compreender, de conhecer, de conceber essa budeidade. Por quê? Porque ela é inacessível ao tríplice conhecimento ordinário, que é o conhecimento da nossa mente conceitual. E mesmo aos bodhisattvas que adquiriram um corpo de sabedoria. Ele está dizendo que os bodhisattvas, como eles ainda não alcançaram o estágio final, que é o estágio de Buda, eles ainda têm uma limitação na, na extensão do seu conhecimento transcendente. Então, mesmo eles tendo alcançado o nível de conhecimento transcendente que fazem com que os bodhisattvas consigam perceber a vacuidade e a realidade dos fenômenos, essa percepção ela ainda não é totalmente pura, porque ainda existem alguns entraves que impedem a visão perfeita que só a mente de Buda vai ter. Então, ele diz que está dizendo nesse versículo, aqui nessa estrofe, que a budeidade ela é inconcebível tanto para nós, dentro do nosso conhecimento tríplice ordinário, e também para os bodhisattvas, que alcançaram o corpo de sabedoria, mas ainda não tem o despertar completo. Então, mesmo para os bodhisattvas, a budeidade é inconcebível. Então, a gente pode ficar tranquilo pelo fato da gente não conseguir compreender o que é a budeidade, porque nem os bodhisattvas conseguem fazer isso completamente. Ela não está no domínio da transmissão oral, em razão da sua sutileza, nem no domínio do pensamento reflexivo, porque ela é a verdade última, nem no domínio das meditações mundanas habituais, em razão do caráter impenetrável de sua verdadeira natureza. Então, ela não está no domínio da transmissão oral. O que ele está dizendo aqui? Não é possível que você, mesmo através do ensinamento oral, que é esse ensinamento mais profundo, né, que tem maior alcance, nem a transmissão oral consegue expressar o que é a budeidade. Ela está além da todas as possibilidades de expressão da transmissão oral, porque, em razão da sua sutileza. Ela é muito sutil e ela não pode ser definida pelos termos que a gente utiliza na nossa manifestação oral. Veja bem, a palavra ela é um substituto da realidade. A palavra não é a realidade, né? Então, nós utilizamos a palavra para podermos nos comunicar. As palavras são símbolos que nós estabelecemos para serem uma expressão, uma referência, uma imagem, né, aquele aspecto da realidade, aquele fenômeno. A palavra não é o fenômeno em si, ela é uma convenção sonora com a qual nós representamos a realidade. Então, a palavra ela não tem a capacidade de expressar a budeidade como ela é. Não existem termos no nosso universo de palavras, nosso universo semântico, não existem termos
que possam ser capazes de expressar o que é a budeidade. Por isso ela é tão inconcebível, ela é tão inacessível, né? É inacessível à nossa mente conceitual. Então, por causa dessa sutileza da budeidade, ela não pode ser expressa no domínio da transmissão oral, nem no domínio do pensamento reflexivo, porque mesmo sem a gente abordar ela pela palavra, vamos retirar as palavras e vamos utilizar a nossa mente no aspecto reflexivo da nossa mente. Mesmo mesmo que a nossa mente não esteja ocupada em atribuir características de conceitos à budeidade, mas quando ela se volta para si mesma e tenta compreender o que significa a budeidade, refletindo sobre a budeidade, ela não consegue aprender também a budeidade. Por quê? Porque a budeidade é a verdade última, como ele diz aqui, pois ela é a verdade última. Então, a verdade última está além do pensamento reflexivo. Pensamento reflexivo ainda é um pensamento muito condicionado, né? Ele, mesmo que ele esteja mais desprovido de conceitos, mas ele é condicionado pelos modos de pensamento, pelas as visões, as nossas visões falsas, que fazem com que a gente considere alguns elementos como valores, como verdades, quando na verdade eles não são. Como nós não conhecemos a verdade absoluta como ela nós a substituímos pela ignorância, que faz com que a gente tenha visões equivocadas sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre os fenômenos. E a partir dessas visões equivocadas e das formações kármicas, a nossa mente ela desenvolve um modo de funcionamento. Esse modo de funcionamento é um condicionamento mental que vai fazer com que a gente tenda a compreender o mundo a partir desses parâmetros. Mas todos esses parâmetros, eles são falsos, porque eles são frutos da ignorância. Então, como nós não temos a capacidade de perceber a verdade última, isso é substituído na nossa mente por essas visões falsas que caracterizam a nossa mente ordinária. E a partir dessas visões falsas, por mais que ela se exercite num pensamento reflexivo, ele é um pensamento reflexivo que surge de bases falsas. E assim ele não consegue descrever e aprender a realidade última. Por isso ele diz que ela não está no domínio também do pensamento reflexivo, nem no domínio da meditação habitual. Veja como ele vai fazendo um aprofundamento. Ele parte daquilo que nós ouvimos, do ensinamento oral, algo que é transmitido oralmente, parte para a reflexão que a nossa mente elabora sobre um determinado tema, no caso a budeidade. Então, a reflexão não vai nos dar a visão da budeidade, vamos buscar a meditação. A meditação nos daria isso. Mas aqui ele fala as meditações habituais ou meditações mundanas. Então, a meditação, num sentido ainda mais incipiente, ela não dá conta de nos fazer perceber a verdade última da budeidade. Eu estou falando incipiente porque eu estou falando daqueles processos iniciais da meditação, onde a nossa mente conceitual ainda está muito presente. Então, ela está muito presente, nos distraindo de toda forma. Depois que nós alcançamos um estado de pacificação mental completa no processo da meditação, só nesse momento a gente tem condições de percebermos a verdade tal qual ela é. Enquanto a gente não alcança esse nível de chinê, esse nível mais profundo, estável do chinê, e absoluto, onde existe uma total pacificação da mente,
Enquanto a gente não alcança isso, a gente não tem a capacidade de perceber a budeidade tal como ela é. Então, a nossa meditação ainda não é suficiente para isso. A meditação ela vai nos levar até alcançar esse estado de chinê mais profundo, de pacificação mental mais profunda. Mas o que vai fazer com que a gente perceba a verdade das coisas como elas são, vai ser a prágina, a capacidade investigativa da nossa mente que vai surgir, vai se manifestar nesse momento desse estado de pacificação da meditação. Então, mesmo as meditações mundanas, habituais, não são capazes de nos dar essa percepção da budeidade. Isso em razão do caráter impenetrável de sua verdadeira natureza. Ou no texto em tibetano ele diz, porque a sua verdadeira natureza é muito profunda. Então, é muito profunda, então ela não é alcançável pela nossa capacidade de sondar esse espaço, essa profundidade. Nossa capacidade de sondar a profundidade, ela vai até um determinado ponto. Mas a natureza de Buda é muito mais profunda do que isso. Por isso ele diz que esse caráter é impenetrável. Nós não conseguimos alcançar ela por conta dessa profundidade dessa mente de Buda. Não que seja completamente esse impenetrável, não é que é um obstáculo que impede que não é ultrapassável de jeito nenhum, não é? Ele é impenetrável pelo estado da nossa mente conceitual. A nossa mente conceitual não consegue alcançar essa profundidade. Por isso, ela é impenetrável para nós. Mas à medida que nós vamos nos purificando, e nos aproximando dessa pureza da mente de Buda, a nossa capacidade de sondagem, por assim dizer, de explorar essa profundidade, ela vai aumentando, ela vai se alargando, até que no momento em que nós alcançamos o despertar, e nós alcançamos finalmente a budeidade. Aí sim, nós encontramos a budeidade dentro da sua profundidade. O versículo seguinte, ele diz o seguinte, ó, os seres imaturos, portanto, ainda não têm nunca contemplado a budeidade como os cegos de nascença ignoram as formas. Aqui, o que ele está dizendo? Os seres imaturos. O que ele está chamando de imaturos? A palavra em sânscrito é bala, que significa crianças. Então, ele está falando realmente, ele está dizendo as crianças ainda essa, é, não têm contemplado a natureza de Buda, que não são as crianças, né? Ele está falando mesmo das crianças espirituais, dos seres imaturos. Eles ainda nunca contemplaram a natureza de Buda da mesma forma como os cegos de nascença ignoram as formas. Ele está trazendo a imagem dos cegos de nascença, porque aqueles que se tornaram cegos posteriormente, eles têm as imagens mentais de todas a sua consciência visual enquanto ela esteve presente, né? Mas aqueles que são cegos de nascença não têm. Então, eles não têm essa referência, né? Então, da mesma forma, os seres imaturos não têm a referência da budeidade, eles não conseguem perceber nada. A budeidade vai se manifestar como formas, luzes, cores que não vão ser apreensíveis porque não tem o órgão do sentido que você possa apreender. Se a gente pegar em termos mentalmente, a budeidade ela apresenta uma série de características que são impossíveis para a nossa mente de compreender, porque a nossa mente ainda é uma mente muito imatura.
que ele está querendo dizer com a mente imatura é a mente ainda muito conceitual, limitada, que não conseguiu se libertar dos seus entraves mentais. Seguindo esse verso, ele diz: E os nobres a veem como um recém-nascido, junto da sua mãe, que vê o disco do sol. Aqui ele traz uma imagem extremamente bonita e importante, né? Os nobres, ou seja, os bodhisattvas, a veem quem? A budeidade, certo? A gente sabe que eles não veem ela exatamente completamente, mas eles veem o suficiente, né? Da mesma forma como um recém-nascido junto da sua mãe. O recém-nascido junto da sua mãe está vendo as coisas pela primeira vez, né? Então, esse fato de ver pela primeira vez traz uma qualidade do olhar que é muito única e muito importante também para o nosso processo do despertar. O recém-nascido que está vendo pela primeira vez, ele não tem conceitos. Então ele vê as coisas da forma como as coisas são. É, é claro que a mente desse recém-nascido não é uma página em branco. Ela já tem uma série de formações kármicas, não desenvolveu ainda ideias errôneas de uma forma concreta, porque ele ainda não tem o universo das palavras para poder desenvolver conceitos. A mente do bebê não tem conceitos, mas ela é um produto de formações kármicas. Então, essa mente não é completamente uma mente completamente pura que consegue, com o olhar puro de um recém-nascido, ver as coisas exatamente como elas são. Porque a mente do recém-nascido, nesse caso, ela tem suas limitações. Então, o recém-nascido, ele vê as coisas, está vendo as coisas pela primeira vez, mas ele também não vê exatamente as coisas exatamente como elas são, porque a mente dele já vem perturbada pelas formações kármicas. Mas é a melhor imagem que a gente tem do que seria ver as coisas exatamente como elas são. E é uma imagem muito boa porque ela nos ajuda bastante no nosso caminho até a gente chegar num ponto onde a gente vai necessitar de uma imagem mais sutil, né? Mas essa imagem do recém-nascido, ela é boa. O recém-nascido, ele tem, quando a gente olha para um bebezinho, ele tem aquele olho redondo, né? Ele não é, o olhar dele não foi é, ele não foi deformado pelas couraças que se formam, couraças musculares que se formam em volta dos nossos olhos. As nossas experiências psíquicas, né, depois que a gente nasce, faz com que elas vão se, se impregnando, por assim dizer, nas, nos, nas diversas couraças musculares. E uma das primeiras couraças que surgem é a couraça que existe em volta dos olhos, né? Ou seja, as experiências que a gente vai passando desde a infância, bem a primeira infância mesmo, como um bebê, já vão modificando a nossa forma de olhar o mundo. A gente vai perdendo essa capacidade desse olhar puro da criança. Porque depois que nós vimos a coisa de uma vez, quando nós vemos essa coisa de novo, nós temos a imagem da primeira vez que a gente viu e a imagem da segunda vez que a gente viu. Nós juntamos essas imagens para fazer um reconhecimento daquilo que a gente viu. Então a gente fala, estou vendo aquilo, né? Mas não estamos mais vendo aquilo, porque aquilo já passou, já acabou. Nós estamos vendo uma nova coisa. Então, aos poucos, a gente vai perdendo a capacidade de enxergar as coisas pela primeira vez, porque a gente referencia as nossas imagens visuais às memórias que a gente tem das nossas experiências passadas.
Quanto mais esse processo vai acontecendo, mais distantes nós vamos ficando dos fenômenos como eles são. E nós passamos a nos relacionar com os fenômenos como se eles continuassem sendo aquilo que nós percebemos pela primeira vez e que está registrado na nossa memória. Então, nós vivemos com uma representação morta, bastante antiga, bastante passada, do que é a realidade. E com isso, por isso, muitas vezes a gente acha a realidade meio incompreensível, porque ela não se comporta do jeito como nós esperávamos que ela se comportasse. Com as pessoas, nós fazemos exatamente as mesmas coisas, né? Nós não percebemos a mudança que ocorre nas pessoas e ficamos com uma imagem antiga das pessoas que elas já não são mais. E a gente fica cobrando as pessoas porque elas não estão sendo aquilo que elas eram antes, né? Mas as coisas mudam. Enfim, então vamos continuar aqui esse nosso exemplo. Então, o recém-nascido, no texto tibetano, isso é até mais bonitinho aqui. Ele diz o seguinte: por essas razões, os ignorantes nunca a viram. Então, aqui ele explica, ignorantes porque a gente está tomado, totalmente toldado pelo véu da ignorância. E assim a gente não consegue ver a verdade por causa do véu da ignorância. Então, os ignorantes nunca a viram. Com uma pessoa nascida cega, nunca viu as formas, né? Da mesma forma, os nobres, ou seja, os bodhisattvas, a percebem como um recém-nascido percebe a forma do sol dentro do quarto em que sua mãe está deitada. Então, ele traz um detalhe maior sobre essa imagem. O recém-nascido, junto da sua mãe, que está deitada dentro de um quarto, ele percebe a forma do sol através dos raios do sol que entram pela janela, que entram, que iluminam o quarto. Assim, ele percebe a realidade que seria esses raios do sol. Da mesma forma, os bodhisattvas percebem dessa forma a budeidade, né? Filtrada através da janela e que chega iluminando o quarto. Então, pelo reflexo do sol nas paredes, no chão, eles encontram o sol. Ou seja, a visão dos bodhisattvas, mesmo sendo a visão de um recém-nascido, sem nenhum conceito, desprovida de conceitos, ela ainda não percebe o sol, ela percebe apenas a forma do sol refletida dentro do quarto onde ele está com o recém-nascido está com sua mãe. Essas essas sutilezas dessas imagens, né? A gente pega uma imagem assim, papá, e ela diz uma coisa, mas quando a gente se debruça sobre a imagem, ela se desdobra em vários outros sentidos, a gente vai vendo a profundidade que está contida nesse pequeno ensinamento. Tá, deixa eu ver aqui o tempo. Tá. Sendo assim, sendo sem nascimento, essa budeidade é eterna e sem desaparecimento, ela é perpétua, não sendo de natureza dual, ou seja, sem nascimento e sem desaparecimento, ela é quietude estável em sua verdade. Ela é imutável. Vamos ver aqui o que ele está falando. A gente estava vendo o fato da budeidade ser inconcebível. Agora ele está dizendo, sendo sem nascimento, essa budeidade é eterna. Então, essa segunda característica da eternidade da mente de Buda, ela vem pelo fato de que a mente de Buda nunca nasceu. Ela não é fruto de causas e condições. Ela sempre existe, sempre esteve, sempre existiu. Ela não tem uma origem, um nascimento, um momento de partida. Não tem um Big Bang, certo?
ela é eterna, ela é além do Big Bang. A visão do universo, essa visão cosmológica budista, ela ultrapassa os universos, né? Ela considera que os universos surgem e e desaparecem. Depois surgem outros universos que desaparecem, surgem e desaparecem. Mas a mente de Buda, né, ela permanece sempre e é, ela, ela assiste o surgimento desses universos e o desaparecimento desses universos, não só de uma forma passiva, né? Porque esses universos são produto dela, né? Bom, ela é eterna, como a gente viu, porque ela não tem nascimento. Então, essa característica dessa eternidade da mente de Buda vem da qualidade de não ter nascimento. O seu ela é sem desaparecimento, então ela é perpétua. A segunda característica aqui é essa perpetuidade. Ela é perpétua porque ela não se interrompe, ela não termina em nenhum ponto, ela não acaba. O fato dela ser sem começo faz com que ela seja eterna, ou seja, ela sempre existiu. E o fato dela ser sem morte, sem fim, sem deteriorização, sem desaparecimento, faz com que ela seja permanente. Ela não tem um começo e também não tem fim. Sem desaparecimento, por isso ela é perpétua. Ela é eterna e é perpétua. Depois ele fala da pacificada. Pacificada. Por não ter natureza dual, ou seja, não ter nascimento nem desaparecimento, ela é quietude, estável em si mesma, ela é imutável. Essa é a característica que ele fala aqui, de ser pacificada e imutável. O que é o pacificada? Não é pacífica? Não, não é pacífica. Não é pacífica, mas não é uma característica importante. Ela é pacificada, porque nela, na mente de Buda, não existe um sofrimento, não existe aflição, né? Então, pacificado seria mais como um desaflição, uma não aflição. Ela não é, se ela não sofre de nenhuma aflição, ela não é perturbada por nenhum elemento. Nada perturba a mente de Buda. Isso dá para ela essa característica de ser imutável e de quietude. A quietude vem do fato de que ela não é perturbada de forma nenhuma, né? Então, essa quietude é a palavra que melhor traduz o que ele chamou aqui de pacificada. Então, por ser pacificada, ela é essa quietude, né? E estável, ou seja, ela não modifica nunca. Então, o fato dela ser quietude, de ser estável, dá a característica dela ser pacificada e imutável. O fato dela ser quietude mostra que ela não é perturbada, né? Por isso pacificada. E o fato dela ser estável indica que ela é imutável. Por ser estável, ela não muda, ela é imutável. Aqui ele trabalha um pouco mais sobre isso. Ela é perfeitamente pacificada porque ela é a verdade da cessação. Ela é onipresente, pois ela conhece todas as coisas. Ela é sem discriminação conceitual, porque não tem lugar fixo. E ela é sem apego em razão do abandono das impurezas. Vamos lá. Ela é perfeitamente pacificada, porque ela é a verdade da cessação. Qual que é a verdade da cessação? São as quatro nobres verdades, né?
A primeira, existe o sofrimento, né? A segunda, o sofrimento tem uma causa. A causa do sofrimento é a ignorância. A terceira, nobre verdade, a ignorância pode desaparecer. Essa é a verdade da cessação. E a quarta nobre verdade é o caminho que conduz à cessação do sofrimento, né? Então, a verdade da cessação diz o seguinte: a ignorância, o sofrimento, pode desaparecer. Desaparecer na ignorância, desaparece o sofrimento. Se desaparece o sofrimento, desaparecem as aflições. Desaparecendo as aflições, nós estamos num estado mental de pacificação. A nossa mente, ela descansa, ela respira, ela relaxa, porque ela não precisa se preocupar com nada, não precisa, não tem nada que a aflige, nada que a perturba, nada que a distraia, né? Então, isso é a verdade da cessação, que é característica da mente de Buda. Isso nos dá essa característica também dela ser perfeitamente pacificada. Acalmada, tá? É o que a gente tá aqui no perfeitamente acalmada. É mais essa característica, né? Bom, a onipresença. Ela é onipresente, pois ela conhece todas as coisas. O fato da mente ser onipresente faz com que ela tenha um conhecimento exato, perfeito, direto de absolutamente todos os fenômenos, todas as coisas. Também, pelo fato da mente ter essa capacidade de conhecer absolutamente todas as coisas, faz com que ela seja completamente onipresente. Essas duas características, elas são tão intimamente ligadas que você não sabe o que é que vem primeiro, se é a onipresença ou se é o conhecimento direto de todas as coisas. Depois ele diz, ela é livre de conceitos, e está aqui. Ela é sem discriminação conceitual, porque não tem um lugar fixo. No texto, isso. Então, ela não tem essa discriminação, ela é sem conceitos, ela não tem discriminação conceitual. Essa discriminação conceitual é a discriminação que é utilizada pela nossa mente habitual. Nossa mente habitual, ela interpreta as coisas através dos conceitos, né? Dos conceitos que a povoam, né? Então, a partir desses conceitos, ela tira padrões e analisa as coisas, interpreta as coisas. Então, através desses conceitos, ela vai dizer isso é bom num tanto, isso aqui é ruim nessa intensidade, isso aqui é neutro, não tem utilidade nenhuma. Então, todas essas formas de análise, de interpretação dos fenômenos, ela está baseada num padrão interno. Existe um padrão que é aquilo que é o nosso eu, né? Que é o que faz com que todas as coisas nós reportamos a esse padrão com uma forma de referência. Em relação a mim, em relação ao meu ego, eu vejo as coisas dessa forma. Então, isso está próximo o tanto, isso está um pouco mais distante, e isso está muito mais distante. Próximo, um pouco mais distante, muito distante, em relação ao quê? Em relação a mim, em relação ao meu eu. Então, essa análise conceitual que a nossa mente faz sobre todos os fenômenos, ela surge porque ela está presa em um lugar. Esse lugar onde a nossa mente conceitual está presa é o nosso eu, o nosso ego. É um lugar, né? É um ponto de vista, é um lugar a partir do qual você olha
o universo, olha o mundo, olha todas as coisas. E você relaciona essas coisas com o lugar onde você está. Então, a partir do lugar onde eu estou, eu vejo objetos à minha direita, outros à minha esquerda, outros há um tempo no passado e outros à frente no futuro. Uma outra pessoa, ou seja, um outro eu, um outro ego, vai perceber aquilo que eu vejo à direita, ela vai perceber à esquerda. Aquilo que eu vejo no passado, ela está vivendo naquele momento. E aquilo que eu vejo no futuro, ela nem percebe, nem projeta ainda. Ela tem outras visões ainda para o futuro. Tudo porque depende, porque ela parte de um ponto de vista diferente, que é um outro eu, né? E assim, todos nós aqui, todos os seres, cada um de nós, sendo um ponto de vista único, faz com que cada um desses seres tenha uma percepção do universo completamente particular, nunca é repetível, porque sempre tem a ver com as características daquele que percebe, daquele eu ao qual a mente vincula a sua percepção. Ela tem uma percepção equivocada pelos conceitos e também é equivocada a partir do seu ponto de partida. A mente de Buda não tem um lugar fixo, ela está em toda parte, né? Então, ela não tem uma visão particular sobre os fenômenos. Ela não relaciona os fenômenos, ela não interpreta os fenômenos em relação a si. Ela simplesmente observa os fenômenos tais como eles são, porque ela eliminou toda essa referência interior, né? Ela é sem apego em razão do abandono das impurezas. O abandono das impurezas. Por isso ela é sem apego. Esse abandono das impurezas é dos kleshas. O que são os kleshas? As emoções perturbadoras. Então ele está dizendo aqui que como a mente de Buda já se libertou de todas as emoções perturbadoras, de todos os conceitos, já falou como ela se libertou dos conceitos, ela não, ela conhece todas as coisas, né? Não, peraí, só um momento. Como ela tem, ela não, ela se libertou desses conceitos e, portanto, ela não tem um lugar fixo, que é o lugar fixo, ele vem, que é o lugar fixo, ou seja, a imagem do eu, né? De onde parte o ponto de partida do o nódulo central em torno do qual a gente se organiza, aquilo que a gente considera que é a nossa essência, é esse lugar fixo. Então, ela não tem esse lugar fixo, ela não tem, porque ela já se libertou de toda a discriminação conceitual, que é o que constrói o eu, né? E ela é sem apego em razão do abandono das impurezas, dos clashes. Como a gente não tem emoções perturbadoras, nós também não nos apegamos às coisas. E com isso ela tem essa liberdade desse apego em função do abandono de todas essas impurezas. Essas impurezas, elas são descritas às vezes como impurezas, às vezes como véus, né? São as impurezas relacionadas ao véu do karma, que tem a ver com as nossas ações. As nossas ações perturbam a nossa mente e fazem com que a nossa mente veja o mundo de uma forma distorcida, né? Esse é o véu do karma. O véu das emoções perturbadoras faz com que a gente tenha uma percepção perturbada sobre da natureza à nossa volta, de tudo da realidade à nossa volta. Então, nós vemos as coisas com o olhar do desejo, do apego, da raiva, ou da ignorância, ou do orgulho, ou dos ciúmes. Então, isso perturba o nosso campo visual e nós não vemos as coisas como elas são. Vemos as coisas
embrulhadas num véu colorido, que é o véu das emoções perturbadoras. Tem também o véu dos conceitos. A nossa mente conceitual, ela também lança um véu de conceitos que impede que a gente veja, perceba completamente a realidade. Isso são impurezas que devem ser abandonadas, que têm que ser abandonadas também, né? E, finalmente, o véu das formações kármicas, que é aquilo que vai produzir as tendências de funcionamento da mente que vão gerar todos esses conceitos. Esse véu das formações kármicas, ele está associado também ao véu da ignorância, a ignorância fundamental, que faz com que as formações kármicas elas apareçam e se manifestem no momento que a gente está se dirigindo para uma outra existência. Ok, então, em função do abandono dessas impurezas, a mente podemos dizer que ela é sem apego. Outra característica dela, ela está em toda parte, é o que ele diz aqui, por toda parte sem entraves. Ela está em toda parte sem entraves, porque os véus de todo o cognoscível foram purificados. Ela está em toda parte, ela abrange toda a extensão do espaço, sem entraves, ela não tem obstáculos, não existem obstáculos à mente de Buda. Ela ultrapassa todos os obstáculos. Os obstáculos limitam o campo de percepção, o campo de conhecimento. A nossa mente conceitual, ela se estende sobre um campo ah, impuro e cheio de miragens de elementos falsos, que vai até um determinado limite, e a partir desse limite ela não ultrapassa esse limite. A nossa mente ela esbarra em uma série de limites, né? Todos esses limites, eles impedem a visão do todo. A gente acaba que tem uma visão extremamente limitada, particular das coisas, né? Então, a mente de Buda, ela não tem entraves, e com isso ela consegue se estender absoluta, perfeita, plena, pura, em todas as direções do espaço. Como ela consegue se estender por todas as direções do espaço, ela não tem limitações conceituais, ela consegue perceber todas as coisas, tudo aquilo que o espaço abrange, certo? Então, ela está, ou seja, ela está em toda parte. É a onipresença da mente de Buda. Ela está em toda parte, sem entraves, porque os véus do todo cognoscível foram purificados. Olha aqui, os véus de todo cognoscível são os véus do karma, os véus das emoções perturbadoras, os véus dos conceituais, da mente conceitual, os véus das formações kármicas e o véu da ignorância, o último, mais primordial desses todos. Como esses véus foram purificados, porque ele está falando, como ele fala, os véus de todo o cognoscível. O que é o cognoscível? O cognoscível são os fenômenos que estão esperando para ser conhecidos, para serem vistos, para serem compreendidos, né? Na verdade, eles não estão esperando nada, eles só estão ali, né? Porque eles não têm nada a ver com o nosso desejo de os conhecer, certo? Eles são o que eles são. Isso é o, e isso é o que pode ser apreendido pela mente. Isso é o cognoscível. Aquilo que impede que a nossa mente enxergue aquilo que é cognoscível, o campo das coisas que podem ser conhecidas, que aquilo que impede a nossa mente de perceber isso são os véus, diversos entraves e véus da ignorância. Removidos esses véus, nós temos a experiência direta de perceber o cognoscível. Então, isso é possível quando foram purificados os véus. Ela é livre dos contatos grosseiros do samsara.
Interessante isso, né? Desprovida dos contatos grosseiros do samsara. Ela é livre dos contatos grosseiros do samsara, pois ela é de natureza doce e muito habilidosa. Aqui ele diz, os contatos grosseiros do samsara, a palavra é sparsha. Sparsha tem a ver com tato, né? A percepção tátil do samsara, que é o que ele chama de contatos grosseiros do samsara, pois ela é de natureza doce e muito habilidosa. O texto em tibetano diz assim: o véu do cognoscível, tendo sido perfeitamente purificado, ela é sem entraves em todos os aspectos. Isso é o que a gente viu antes. É, ela está por toda parte sem entraves, né? O trecho seguinte: sua natureza sendo apta ao samadhi e desprovida dos dois impedimentos, ela é livre das percepções grosseiras do samsara. Então, a gente está vendo aqui o fato de ser desprovida dos contatos grosseiros do samsara. O texto em tibetano está sendo bem mais claro para a gente em relação a isso. Porque o texto em sânscrito diz assim, porque ela é de natureza doce e muito habilidosa. Por isso ela é livre dos contatos grosseiros do samsara. O texto em sânscrito, ele diz a sua natureza sendo apta ao samadhi, ou seja, a natureza da mente de Buda, quando ela está propensa para a profundidade da experiência da absorção meditativa, do samadhi, ela é, portanto, desprovida dos dois impedimentos. Quais são esses dois impedimentos? São o torpor e a agitação. O torpor e a agitação são os obstáculos para a absorção meditativa. Se eu fico entorpecido, eu tenho a tendência a dormir e eu não mantenho o estado de alerta e de presença, que é um estado fundamental para a meditação, para alcançar o samadhi, né? E se eu tenho a agitação, a mente agitada, a gente não consegue ter a pacificação, a pacificação suficiente, né, para a gente poder perceber as coisas como elas são. Então, nós vamos perceber as coisas através do véu da agitação mental. Então, são dois véus aqui, né? O véu da agitação mental e o véu do entorpecimento. Também é um véu. As duas coisas, a primeira não nos percebe ter a percepção da realidade, e a segunda não permite que a gente esteja presente, com a mente presente para contemplar essa realidade, né? Então, como ela não tem esses dois impedimentos, a mente de Buda não tem nem torpor nem agitação, ela está livre dessas percepções grosseiras do samsara. Olha que interessante, ela percebe as coisas exatamente como as coisas são, certo? Então, ela não está contaminada pela ignorância que faz com que surjam as miragens do samsara. Essas miragens do samsara não é como se você fosse, não é que o samsara vai criar um mundo onde a gente está aqui nesse mundo, andando nesse mundo, tem uma árvore ali, tem uma pedra ali, etc. Não é isso que é o samsara. Essas miragens do samsara são perturbações da nossa mente, perturbações da nossa percepção das coisas. Faz com que a gente se equivoque na percepção das coisas. Então, você olha para um determinado fenômeno, você interpreta ele de um jeito que não tem nada a ver com ele, mas tem a ver com as suas perturbações mentais, né? E aí você passa a se relacionar com esse fenômeno da, como se ele fosse uma coisa que ele nunca foi, mas que está só presente na sua mente, né? Isso é o samsara, causa essa confusão, essa perturbação do samsara. Por causa dessa perturbação do samsara, a gente desenvolve as emoções perturbadoras também, que essas emoções perturbadoras
tem a ver com o quanto que os fenômenos que a gente consegue perceber mal e porcamente com a nossa mente conceitual, o quanto que esses fenômenos representam para o nosso eu. Eles nos ameaçam de alguma forma, eles são desejáveis ou eles são indesejáveis. Então, tudo isso produz essa perturbação. A gente não consegue ver as coisas como elas são, a gente vê a partir dos véus que existem na nossa mente. Isso é o samsara. Não é que o mundo é um mundo criado pelo Sansara. O mundo é exatamente o mesmo. O mundo, à nossa volta, é a terra pura dos todos os Budas. A terra pura de Amitabha, a gente está na terra pura de Amitabha, certo? Fisicamente, espacialmente, a gente está na terra pura de Amitabha. Por que que a gente não está na terra pura de Amitabha? Porque mentalmente a gente não está na terra pura de Amitabha. O lugar é o mesmo, mas a percepção do lugar é que muda. Então, ir para a terra pura de Amitabha significa abandonar essa forma de percepção do samsara e adquirir a forma de percepção da terra pura de Amitabha, que faz com que a gente veja o mundo de uma forma completamente diferente, o mesmo mundo. Isso faz com que seres em estágios de purificação mental diferentes percebam o mesmo mundo de uma forma diferente. Os Budas, os Bodhisattvas que estão aqui no nosso mundo, eles enxergam de uma forma diferente, eles enxergam esse mundo como uma terra pura. Vamos então terminando aqui. Ele fala sobre editar por toda parte, desprovido dos contatos financeiros. Depois ele diz, não sendo nem visível nem apreensível, ela é sublime e imaculada. Então ele diz aqui o texto em sânscrito, ela é invisível porque ela é sem forma, e ela é inapreensível porque ela é sem causa, ela escapa aos sentidos. Então, ela é invisível porque é sem forma. A mente de Buda não tem uma forma, então ela não pode ser apreendida pela nossa consciência visual. Não tem forma, não tem cor, não tem nenhum elemento que possa impressionar a nossa consciência visual. Por isso ela é invisível e é sempre invisível. E mesmo quando nós estamos diante da vacuidade, a mente de Buda é invisível. A gente já viu em outros momentos do nosso estudo exatamente isso. Ninguém nunca viu, né? Quando a gente vê nas aspirações do Mahamudra falando sobre a mente, sobre o Mahamudra e sobre a mente, ele diz: ninguém nunca viu, nem os Bodhisattvas a viram, nem os Budas a viram, né? Por que que nem os Budas a viram? Não quer dizer que ela não exista, significa que ela não é possível de ser visualizada. Ela é sempre invisível porque ela é desprovida de formas, certo? Ela é inapreensível porque ela é sem causa. Ela não consegue ser presa pela nossa mente, agarrada pela nossa mente, porque como ela não vem de causas e condições, ela não tem essa densidade que as coisas que vêm de causas e condições possuem. Ela é inapreensível, ela escapa, inapreensível porque ela escapa aos sentidos. Ela não pode ser percebida, é isso que ele quer dizer, por nenhum dos sentidos. Ela é inapreensível, porque ela não surge de causas e condições. Surgindo de causas e condições, ela tem características. Ela teria características. Essas características seriam percebíveis pela nossa mente conceitual. Mas por não ter causas e condições, ela não tem essas características que seriam perceptíveis pela nossa mente habitual. Então ele diz, ela é inapreensível porque ela escapa a todos os sentidos.
Ela não tem odor, ela não tem forma, ela não tem sabor, ela não tem som e não tem impressão tátil. Ela é bela. Deixa eu pegar só o trecho em tibetano que fala disso. Por ser sem forma, ela é invisível, ok. Desprovida de características, ela é inapreensível. Como ela não possui características, ela não pode ser captada pela nossa mente conceitual que busca conceitos, né? Sendo pura por natureza, ela é sublime, e tendo abandonado toda impureza, ela é imaculada. Isso é o que a gente vê em seguida. Ela é bela porque ela é pura por natureza. Ela é imaculada, pois as impurezas foram rejeitadas. Ela é bela, pois ela é pura por natureza. Isso é o texto, como está em sânscrito. Em tibetano, ele diz: sendo pura por natureza, ela é sublime. Então, esse sentido de bela é um sentido que é bela e que é sublime ao mesmo tempo. Porque é pura por natureza, pura porque ela não tem nenhum desses elementos, ela foi, é, ela não está obscurecida por nenhum desses elementos impuros que estão na nossa mente habitual, né? Os conceitos, as emoções, etc. Então ela se libertou disso tudo, porque o Buda alcançar o estado de Buda é um processo de libertação, é um processo de purificação. Terminado esse processo de purificação, a gente tem Bodhi, né, a mente de Buda, completamente pura e sublime. E tendo abandonado toda impureza, ela é imaculada. Ela não tem nenhum elemento adventício externo, ou estranho, ou que não tem a ver com ela. Ela é só a mente de Buda, absolutamente pura. Isso é o que ele fala aqui, então, sobre a união dessas qualidades com a natureza da mente de Buda. No nosso próximo encontro, que vai ser em junho, nós vamos começar a ver a manifestação da mente de Buda, onde a gente vai entender melhor sobre os corpos de Buda. Isso vai estar sendo abordado nesse trecho. A gente tem um tempo muito exíguo, né? Tem alguém uma pergunta gostaria de fazer? Ok. Vamos então partir para o encerramento da nossa atividade, e que em seguida a Lama Sonam vai fazer a meditação de hoje, vai dirigir as pujas de hoje. Vamos então fazer a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente uma Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.